Série Passos para o Reavivamento Pessoal, Cheios do Espírito Santo. Parte 5. Uma criança violenta de 13 anos e o Espírito Santo. A experiência de que falei há pouco começou um ano antes de ler o livro sobre o Espírito Santo. Um novo estudante havia chegado à nossa escola e dentro de alguns dias o nosso oásis de paz foi transformado em uma arena de ásperas brigas. O menino tinha 13 anos de idade e era maior e mais forte que todas as crianças. Muitas coisas que foram aprendidas durante o ano letivo e tinha produzido frutos maravilhosos pareciam desaparecer em um instante. Deixe que ele mesmo te conte essa história. Quando vim para a minha escola atual, eu não tinha ideia do que me esperava. No meu segundo dia de aula, fui provocado. Estourei e comecei uma briga com um dos meus colegas. Eu bati nele, embora ele fosse consideravelmente mais fraco do que eu. Eu o ofendi e gritei que nunca mais queria vê-lo. Mais tarde, percebi o meu erro e pedi desculpas, como sempre fiz no passado. Um mês depois, tive uma conversa com a diretora e comecei a sentir algo diferente. É surpreendente como isso começou a acontecer somente agora. Já que sou filho de pastor, inclusive até comecei a passar mais tempo com Jesus. Eu pensei que esse jovem precisaria de cuidados especiais. Ele estava consciente de suas falhas, se arrependeu e tentou novamente, mas ele não obteve sucesso duradouro por si mesmo. No início, raramente se passava um dia em que ele não estivesse envolvido em uma luta, mas aos poucos foi melhorando. Após 6 meses, ele disse que achava que eram as orações que o tinham trazido para mais perto de Deus. Nesse meio tempo, ele começou a orar pela manhã, clamando por força. Seus acessos de raiva e brigas se tornaram menos frequentes. 11 meses se passaram desde que ele chegou à nossa escola e podemos ver muitas melhorias. Porém, sua ira, sua explosão e temperamento não estavam sempre sob controle. Era natural, ele tentou vencer por sua própria força e entendimento, o que funcionou algumas vezes, mas outras não. Nossas orações tinham causado alguns efeitos positivos, mas sua mentalidade ainda possuía pontos a serem trabalhados, faltava a força renovadora do Espírito Santo. De que adianta uma pessoa ver seus erros, tentar controlar seu temperamento e falhar? No momento que eu pensei que não havia solução, recebi o livro mencionado anteriormente. Ele veio na hora certa. Então eu percebi o que estava faltando. Era o poder do Espírito Santo. Nós nem sequer havíamos pedido a ele para que nos ajudasse naquela situação difícil. Como eu havia sido tocada pela mensagem do livro Passos para o Reavivamento Pessoal, tive coragem de perguntar ao menino se ele já havia orado pelo Espírito Santo. Não, nunca orei, respondeu o menino. Então eu tentei despertar o seu interesse pelo livro. A princípio, eu não dei o livro para ele. O menino deveria realmente almejá-lo. De fato, depois de algum tempo, ele me pediu que lhe desse o livro. Mais uma vez, em suas próprias palavras, em novembro de 2012, a minha professora me deu o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Eu ansiosamente comecei a lê-lo. Naquela época, eu realmente não estava familiarizado com a obra do Espírito Santo. No primeiro dia, ele já tinha devorado quase 2 capítulos e então me perguntou quantas vezes eu já o tinha lido. Imediatamente, ele começou a ler os capítulos novamente e queria fazer exatamente o que o livro havia sugerido, lê-lo de 6 a 10 vezes. Desde então, muita coisa mudou. A partir de dezembro de 2012, já não havia nenhuma briga ou socos. Eu mal podia acreditar. Os meninos envolvidos nas brigas se tornaram seus amigos e eles se relacionavam harmoniosamente. Ele mudou completamente, ele é educado, prestativo, e a tranquilidade tomou conta de sua natureza agressiva.
Seus colegas podem confirmar que Deus estava no comando. Os frutos eram visíveis a cada dia. Para a glória de Deus, eu quero mencionar que este menino decidiu ser batizado em junho de 2013. Se isto não é o trabalho do Espírito Santo, o que será? Eu sempre pensei que eu poderia controlar as crianças e fazê-las ver a razão. Paciência, atenção e muitas conversas iriam conduzi-las a isso. Mas apenas isso simplesmente não funciona a longo prazo. Deus teve de intervir e me ensinar que é o seu Espírito que torna o impossível possível. Algum dia, quando este menino estiver no céu, eu saberei que Deus tornou isso possível. Quando eu estava no fim da minha sabedoria e finalmente entendi que não podia guiá-lo, então Deus começou a trabalhar nele de maneira radical. Este menino encorajou-me a ver que não há casos perdidos para Deus. Oração. Pai querido que estás no céu, obrigado pelo convite urgente de Jesus para sermos cheios do Espírito Santo. Lamento as perdas que experimentei por causa da falta do Espírito Santo. Preciso da assistência divina para que Jesus se torne maior em mim. Eu preciso de sua ajuda em todas as áreas da minha vida. Obrigado pelo Espírito Santo, que pôde mudar o meu caráter e por tornar-me apto para o reino de Deus. Eu me entrego completamente a Ti com tudo o que sou e tenho. Obrigado por me aceitar e derramar suas bênçãos. Ajuda-me a crescer em conhecimento sobre o Espírito Santo. Amém.